Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Finanças com Propósito. Como eu disse para vocês, a gente tem um objetivo aqui de semanalmente trazer algum assunto relevante e importante que faça uma conexão entre finanças, investimentos e um propósito real, já que eu sempre falo que dinheiro é apenas um meio e não um fim. Então eu gosto de trazer esse tema semanalmente aqui no canal para a gente poder deixar isso bem claro. Porque eu acredito que você vai investir com muito mais confiança e vai acelerar a sua liberdade financeira a partir do momento que você tem um propósito claro. Então, isso é muito importante. E o nome do nosso episódio de hoje é Trabalho Muito e Não Tenho Tempo. Eu já vou explicar um pouco mais o nome desse episódio e a maneira que eu vou abordar isso. Eu não quero abordar tempo aqui hoje da maneira tradicional que a gente vê por aí quando a gente mistura tempo com investimentos. Então, é importante, eu acho que é um assunto legal que eu vou querer abordar aqui. A gente vai destrinchar isso aqui um pouco e no final não esquece de comentar, de colocar suas dúvidas, de agregar aí também o que você sente sobre esse assunto. Bom, antes de mais nada, eu sou Mesger Abrão, investidor qualificado, especialista em finanças e banking. Quem aprende não depende. Esse é meu lema aqui e é o que eu sempre falo. E o meu grande objetivo aqui é ajudar vocês a investir com confiança e acelerar a liberdade financeira de vocês. É para isso que eu tô aqui, é para isso que eu criei esse canal. É esse que é meu propósito e é para isso que eu decidi usar parte do meu tempo, para poder disseminar um pouco do que eu fiz e de como eu cheguei até a liberdade financeira. Então, o tema hoje, né, é uma questão, eu quero falar muito mais sobre como criar tempo quando não se tem tempo. Estranho isso, né? Criar tempo. A gente sempre fala que o tempo ele tem 24 horas, é limitado. Mas eu quero relacionar isso com a questão de criar tempo. Então hoje eu vou abordar tempo aqui numa visão de como isso pode te ajudar ou te impedir de investir com confiança. Geralmente, até eu mesmo falo aqui no canal, mas geralmente quando você ouve falar sobre tempo e investimentos é muito do final, quando você já está na fase da colheita, né? Que é o fato de você alcançar a liberdade financeira torna você muito mais dono do seu tempo, te dá liberdade de escolher o que fazer, porque você precisa vender menos o seu tempo para poder fazer as coisas que você quer. Então você ganha tempo para poder aplicar em outras coisas que não seja trabalhar por dinheiro. Mas não é isso que eu quero falar. Na verdade, para você chegar lá, quero trazer para o começo da jornada, que é quando a gente precisa começar a buscar conhecimento em investimentos, começar a fazer as coisas, dar o primeiro passo que vai nos colocar nessa jornada da liberdade financeira até chegar lá. E muitas vezes a gente se encontra numa situação em que a gente ainda tem que trabalhar muito, a gente tem que correr muito, tem várias coisas para fazer, família, saúde, várias outras frentes na nossa vida. E é difícil trazer um assunto novo para dentro dessa rotina, a fim de aprender como investir com confiança para acelerar a liberdade financeira. Então eu queria abordar tempo hoje aqui no sentido de como vocês podem criar tempo para aprender sobre investimentos. Como que vocês vão fazer para sentar, para estudar, porque é bastante coisa. Né? É um caminho que está bem simplificado porque eu já trilhei esse caminho. Então, a maneira que eu vou contar ele para vocês aqui no canal, muitas vezes, explicando os investimentos, explicando o que uma notícia afeta o investimento, explicando o que é renda fixa, quais os grupos, quais são riscos, o que é ações, por que você deveria investir em ações, porque eu já trilhei esse caminho. Mas perceba que para você entender tudo isso, você vai ter que parar e vai ter que ouvir, você vai ter que estudar, você vai ter que entender como isso se aplica a você. Se você não fizer isso, né, você não vai conseguir chegar lá, não vai conseguir acelerar a sua jornada. Chegar, você pode chegar de outras maneiras, né? Mas o que eu ofereço aqui no canal, na verdade, é um caminho para acelerar a sua jornada até lá. Então eu posso mostrar o caminho, eu posso mostrar as pedras no caminho para evitar que vocês tropecem, mas eu não posso percorrer o caminho por vocês. É por isso que eu quis trazer esse tema no seguinte sentido: como vocês vão arrumar tempo, como vocês vão criar tempo para aprender sobre investimentos a fim de investir com confiança e acelerar a sua liberdade financeira. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu queria responder aqui, uma definição que eu queria trazer é o que é tempo? Né? O que é criar tempo? O que significa isso? Porque eu estou falando de criar tempo e aí gera essa estranheza. Tá, mas o tempo é limitado, a gente já sabe. São 24 horas por dia, são 7 dias por semana, existem as semanas, os meses, os anos. Mas como que a gente, o que é criar tempo? Por que eu estou usando muito isso?
E eu queria falar para você que criar tempo nada mais é do que o processo de se organizar, de planejar, né, de se estruturar para você ter mais tempo. Então você coloca as suas prioridades, as suas metas, os seus recursos disponíveis a fim de planejar e organizar as suas atividades. É assim que você cria tempo para aquilo que você deseja naquele momento. Então, quando eu falo de criar tempo, não estou falando que você vai conseguir ter um dia de 25 horas, mas eu estou falando que, de acordo com as suas prioridades, seus objetivos e seus recursos nesse momento, você pode criar tempo para fazer algo que você deseja fazer. Algo pelo qual você entenda que há um benefício ou um propósito. E aí você consegue criar tempo para isso. Eu acho que essa que é a grande sacada de quando a gente fala de criar tempo, né? Quando a gente tem interesse, quando a gente quer fazer algo, a gente sempre encontra uma maneira de fazer aquilo. E isso é criar tempo para fazer aquilo, independente das coisas do dia a dia, independente da rotina, de tudo aquilo que a gente passa, né? Então, por exemplo, eu tomei essa decisão lá atrás. Quando eu fiz o meu primeiro investimento, né, quando eu tinha 18 anos de idade, assim que eu fiz 18 anos, no dia seguinte eu fui no banco, abri uma conta para mim e eu fiz o meu primeiro investimento. Depois de conversar, depois de entender, eu não tinha acesso à informação. Gente, quando eu tinha 18 anos, eu acho que o Facebook tinha acabado de ser criado, mas ele nem é como a gente conhece hoje. Acho que o YouTube estava sendo fundado naquele ano. Outras redes sociais, como a gente conhece, o Instagram, TikTok, o próprio WhatsApp sequer existiam. O acesso à informação era outra coisa. Meu primeiro investimento foi em poupança, porque era o que eu conhecia, o que eu via nos noticiários, poupar, 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 a poupança, a poupança. Fui lá, abri a conta e apliquei R$ 400 numa poupança. Foi assim que eu comecei. E hoje eu tenho um ódio daquela época, porque em 2005 a poupança rendeu um pouco mais do que 9%. Os juros eram bem mais altos naquela época. Mas a taxa Selic do país, por exemplo, chegou a quase 20%, chegou a 19,75%. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria ganhado o dobro de dinheiro fácil, sem esforço, e com muito menos risco. Mas infelizmente eu não tinha, né? Percebo que eu tive que dedicar muito tempo para aprender essas coisas, eu tive que percorrer, porque eu não tinha pessoas no meu meio que falavam sobre investimento, que conheciam sobre isso, né? Eu era novo e os acessos, o banco, para quem não tinha dinheiro, para quem não tinha um aporte grande de fazer, também não estava muito interessado em dar muito suporte. O gerente a qual eu tinha acesso naquela época, com aquela quantidade de recursos, ele, coitado, né? Nem que ele não queria me oferecer, ele também não detinha muito desse conhecimento para aquele público que ele tinha que atender, né? Certificações de um gerente que atende o varejo é muito diferente de um cliente, de uma pessoa que é especialista em investimentos, que pode te atender no banco. Ter acesso a tudo isso naquela época é diferente. E já existia home broker naquela época, né? Eu poderia ter feito investimentos em ações, poderia ter feito outras coisas que eu demorei tempo para descobrir e aprender. Eu tive que seguir um caminho muito mais longo. Por isso, criar tempo. Eu tive que criar tempo para olhar para aquilo. Eu trabalhando, eu parei, fui fazer outras coisas. Então, criar tempo é de acordo com nossos propósitos, nossas metas e nossos recursos disponíveis naquele momento para a gente fazer isso. E o que mais que é importante quando a gente fala de criar tempo, né? É muito comum você ver as pessoas confundirem essa questão de criar tempo com outros tipos de tempo que existem. Então, existe o tempo livre, o tempo ocioso, existe o tempo perdido, o tempo gasto. Existem vários tipos de tempo. E eles podem ter diferentes impactos na sua vida. Ou seja, tempos, eles podem ser classificados em diferentes blocos. Tudo e a maneira como você aloca esse recurso em cada um desses blocos é que define como isso vai impactar a sua vida, né? Então é importante você entender que quando eu falo de criar tempo para algo que você quer, isso tem muito pouco a ver com o que você deixa de fazer, né? Ou como você encaixa o seu tempo ali nessas classificações de tempo ocioso, de tempo livre e tudo mais. Mas é importante você saber que tempo geralmente ele é classificado em três grandes tipos, tá? Você tem o tempo produtivo, você tem o tempo de lazer e você tem o tempo de descanso. Então, quando a gente fala de tipos de tempo que existem, você basicamente pode encaixar
como você gasta seu tempo dentro desses 3 blocos. Isso é legal você conhecer e você entender, para você saber aonde você está investindo mais e aonde você está investindo menos, né? Vocês percebam que é diferente o conteúdo de cada um, né? Então, por exemplo, estar na rede social, criando conteúdo de valor para vocês, mostrando a minha jornada de como eu investi com confiança para acelerar minha liberdade financeira, ajudando vocês a fazer o mesmo, para mim é um tempo produtivo. Mas se eu tô lá na rede social só rodando o feed eternamente, isso pode ser um tempo de lazer, pode ser um tempo de descanso, mas isso me ajuda a descansar, mas isso me ajuda realmente no meu lazer, aonde que eu encaixo? Então o que eu estou querendo dizer? É muito importante você aprender, a gente vai falar um pouquinho disso, a olhar as atividades que você faz e aonde elas se encaixam. Você está descansando? Você está tendo um momento de lazer? Você está tendo um momento produtivo que você está fazendo algo? Então você pode classificar o tempo aí nessas 3 principais categorias, né? E por que investir tempo e dinheiro nesse negócio de investimentos, de conhecimento do mundo financeiro para poder investir confiança? Por causa dos benefícios que você pode ter nisso, né? No começo eu falei, e é muito comum você falar que uma pessoa que alcança a liberdade financeira, ela é muito mais dona do tempo dela. E você precisa vender menos o seu tempo para conseguir sustentar suas contas, pagar as coisas que você precisa. Então existem vários benefícios em investir conhecimento, em investir dinheiro, em aprender sobre investimentos ali para você poder fazer isso com confiança, né, e realmente acelerar. E é importante você também investir tempo aprendendo a criar tempo para isso. Como que você vai criar tempo para aprender sobre investimentos na sua vida? Dentro desse seu dia corrido que você tem. Eu já fico até grato de você estar aqui vendo esse vídeo, olhando, entendendo. Mas dentro dessa rotina que você tem super corrida, extenuante, cansativa, como que você vai encaixar tempo para poder aprender sobre investimentos? Como que você vai fazer isso? E por que vale a pena fazer isso, né? Benefícios que isso pode trazer para a sua vida. E o legal de você aprender a fazer isso é que você pode usar isso para investimentos, você pode usar isso para lazer com a família, você pode usar isso para descanso melhor, para melhorar a qualidade do seu descanso, para várias outras coisas você pode aprender e aplicar essa questão de criar tempo. Mas na frente, para quem está com dúvida, Mesger, tá meio doido esse papo, como que faz isso? Não se preocupe, eu vou dar alguns exemplos bem práticos como você pode criar tempo quando você não tem tempo. Mas até aqui o que eu queria reforçar muito então, a gente falou, o que é criar tempo? Então, não significa colocar mais horas no seu dia, mas significa criar tempo para uma meta, para um objetivo, de acordo com os recursos disponíveis que você tem naquele momento. Então é você criar um espaço para algo que você deseja fazer dentro do tempo que existe. É muito comum as pessoas confundirem a criar tempo com as diversas coisas que você pode gastar seu tempo, mas é importante você lembrar que você pode classificar tudo que você faz basicamente em 3 grandes categorias: tempo produtivo, tempo de lazer e tempo de descanso. Basicamente são esses 3 grandes grupos. E é importante você investir tempo e dinheiro aprendendo isso, porque você vai usar isso para aprender sobre investimentos, você vai investir em como conhecer, como investir com confiança para acelerar a sua liberdade financeira. E uma vez que você aprende a fazer isso de maneira consciente, não só na base do esforço, da garra, da boa vontade, mas entende as técnicas que eu vou apresentar aqui sobre criação de tempo para poder aprender a investir, você pode aplicar isso em outras áreas da sua vida para poder melhorar outras coisas também, tá? E qual que é o melhor momento para iniciar isso, né? Quando a gente fala. Como o tempo é uma coisa que, uma vez que ele passa, não tem como recuperar, o melhor momento é sempre o agora. Então, se você quer aprender a investir com confiança, é melhor você começar a fazer isso agora. É melhor você começar a criar tempo para isso agora na sua agenda. E quanto mais tempo você perde, mais tempo você deixa passar, isso não é uma meta, não é um desejo, não é algo que você quer, que você busca,
menos tempo você vai ter depois para poder tirar os benefícios disso, dessa jornada, de fazer essa jornada e de terminar ela, de concluir ela o mais cedo possível, para poder aproveitar os momentos depois, né? Então, o melhor momento é sempre agora, né? Sempre comece definindo suas metas, seus objetivos, seu propósito. Por isso o nome desse programa é Finanças com Propósito. Se você quer investir tempo, dinheiro em algo, você precisa ter um propósito forte para aquilo. Aquilo realmente precisa ser importante para você. Senão ele passa a ser um desejo, uma vontade, mas não é relevante para a sua vida. Quando as oportunidades surgirem de você fazer aquilo, mas eu acho que eu vou fazer isso aqui primeiro, acho que eu vou fazer isso daqui antes, isso aqui não é relevante agora. E aí você vai deixando passar. E tá tudo bem, se isso realmente não for uma meta, um objetivo, um desejo para você, ok, não tem nenhum problema. Mas que isso seja uma decisão consciente, que você saiba que investir com confiança e acelerar a minha liberdade financeira não é um objetivo importante para mim agora, não é uma meta minha agora. Tem outras coisas que eu quero fazer. Tudo bem, ok. Só precisa ser sempre uma decisão consciente. Não pode ser algo que semanas, meses, anos depois você vai dizer: nossa, se eu tivesse começado antes, se naquela época, quando eu tive aquela oportunidade que eu ouvi isso, eu tivesse feito isso, eu tivesse dado esse passo, hoje eu poderia estar melhor. Que é algo que eu queria. Por isso eu contei aquela história no começo de como foi meu primeiro investimento e da oportunidade que eu perdi lá atrás de fazer muito mais dinheiro por falta de conhecimento. Mas não tinha, né? É o que eu falei, o YouTube estava sendo fundado naquela época, as redes sociais como a gente conhece hoje não existiam. Então o acesso à informação era muito difícil. Era muito comum ainda revistas, jornais e coisas desse tipo. Os grandes portais de notícia eram outros naquela época, né? O formato deles, a quantidade de informação que eles podiam produzir era muito diferente. Então você não tinha tanto acesso à informação para aprender, e até mesmo nos bancos isso era muito restrito. Então era complicado de você conseguir. E eu acabei deixando de aproveitar muitas oportunidades. Então eu teria ficado muito feliz de ter alguém que sentasse e me ensinasse naquela época o caminho das pedras, porque eu já poderia ter acelerado isso há muito mais tempo. E aí, uma vez que você sabe que o melhor momento de começar é sempre agora, por onde começar? Como que você vai fazer isso acontecer? Existe uma coisa que eu gosto muito quando a gente fala de criar tempo, que é o seguinte. São 3 passos que são muito importantes você tomar. Primeiro, você precisa fazer um diagnóstico de como você gasta seu tempo. Pega um papel, bloco, o seu celular de anotações, não importa, algo que você consiga escrever e ver depois o que tem ali. E faça um diagnóstico de como você gasta seu tempo hoje. Quais são as coisas que mais tomam o seu tempo hoje? Faça a situação atual, como ela é. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quem tem iPhone tem uma funcionalidade lá dentro que ele mensura no que você gasta seu tempo. Você consegue ver quais os aplicativos foram abertos, por quanto tempo você passou ali, quantas horas você ficou em cada um desses aplicativos, quanto tempo isso consumiu da sua semana, do seu dia em horas. É basicamente esse exemplo. Pega, anota e coloca. No que você está gastando? Você está gastando tempo em estudo, no trabalho, você está gastando tempo dormindo, você está gastando tempo em lazer, você gasta tempo em rede social, fica ali. No que você está gastando seu tempo hoje? Olha. E aí, depois que você fizer esse exercício, pega e escreve para você. O que seria seu tempo ideal? Por que esse exercício do sonho, do desejo é importante? Porque isso vai trazer à tona alguns dos anseios que você tem. Quando você começar a escrever qual seria a distribuição do tempo ideal para você, você vai começar a trazer de dentro de você metas, objetivos, desejos que você gostaria de fazer e que você não está fazendo. Talvez. Coloque lá qual seria o tempo ideal. Então, uma vez que você tem a situação atual, o tempo como você gasta hoje, e a distribuição do tempo como você gostaria de fazer, compare os dois. Perceba lacunas, coisas que estão faltando, percebam oportunidades de melhorar e comemore aquilo que você faz que você desejaria fazer. Então, tem algo aqui que eu gostaria muito de fazer e que eu faço, eu consigo fazer
eu estou aplicando isso no meu cotidiano, no meu dia a dia. Esse é o primeiro passo que eu acho importante você fazer esse diagnóstico profundo, mas sério, real. Perceba que é um exercício de você para você mesmo. Você não precisa mentir para você mesmo, ninguém vai saber. Né? Você pode ser sincero com você. Como você gasta seu tempo hoje? Como você gostaria de gastar? O que você está mandando bem? E o que tem de lacuna e o que tem de oportunidade para você melhorar entre o que você faz e o que você gostaria de fazer? Essa é uma conversa muito pessoal. Então, essa é uma maneira muito legal de você começar e de fazer esse diagnóstico. E depois de fazer esse diagnóstico, o que eu acho legal? Lembra que eu falei que o tempo desejado vai trazer à tona desejos, metas e coisas que você tem internamente? Pegue do lado desse exercício e escreva quais são seus objetivos. Quais são seus projetos que você está fazendo, que você gostaria de fazer? Quais são seus sonhos? O que você gostaria de alcançar e por quê? Justifique a sua resposta. Esse exercício de justificar a sua resposta é um ótimo exercício para gerar mudança. Porque você negocia com você mesmo, você conversa com você mesmo e traz à tona as coisas reais, não fica naquela questão superficial. Então, se você coloca ali, eu quero ter mais tempo para contribuir com o mundo e melhorar a educação financeira do nosso país, ajudando pessoas a investir com confiança e acelerar a sua liberdade financeira. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer. Como eu vou fazer isso? Como que eu vou tornar isso verdade? Quando eu trabalhava 10, às vezes 12 horas num dia, eu quis fazer isso porque eu também tinha família, eu também queria ter um tempo de lazer, eu também queria descansar. Então como que eu vou fazer isso? Opa, chegou um momento que eu tô tranquilo. Eu não dependo do salário para viver. Então vou mudar minha vida. Eu vou começar a dedicar tempo para algo que eu tenho um propósito, que eu tenho um sonho. Eu vou criar tempo para isso. Então perceba que depois de fazer esse diagnóstico, escreva de maneira muito sincera seus objetivos, seus sonhos, seus planos ali do lado, para você poder comparar se realmente você quer aquilo, se realmente aquilo é importante para você. Tá? E depois de fazer esse exercício, como que você pode organizar todas essas informações? Então vamos lá, você vai ter uma lista gigante mostrando como você gasta seu tempo hoje, como você gostaria de gastar, quais são as lacunas, as oportunidades, o que você está mandando bem. E você vai ter do lado quais são os seus reais objetivos, planos, sonhos, metas. Como você organiza tudo isso? Porque você vai ver tudo isso, né? E, poxa, legal, entendi aqui onde tem lacunas e oportunidades para melhorar. Existe uma matriz que eu gosto bastante. Tem duas técnicas que eu vou ensinar aqui que eu acho que você pode usar aqui se adequa melhor para você, mas eu acho que uma complementa a outra. A primeira técnica se chama matriz de Eisenhower. Essa matriz de Eisenhower, ela classifica basicamente as coisas entre urgentes e importantes. Ela faz esses quatro quadrantes, né, dessa matriz para classificar algo que é muito urgente e algo que é muito importante. Se algo é muito urgente e muito importante, então você pega lá a lista de lacunas e oportunidades que você viu e as coisas que você deseja fazer, começa a distribuir nessa matriz. Isso aqui é muito urgente, é muito importante? Faça agora. Então você já traz isso, é uma coisa que eu tenho que começar a fazer agora. Eu vou criar tempo para isso agora porque é muito importante e é muito urgente fazer isso. Então você mesmo vai lá e vai fazer isso agora. Você já coloca isso como uma prioridade. O segundo ponto da matriz, que são as coisas que são importantes, mas não são urgentes, você planeja, você agenda. Eu não preciso fazer isso agora, mas quando eu vou fazer? Não deixa solto. É importante, mas não é urgente. Eu vejo depois. Você não vai ver. Você nunca vai olhar para isso. Você não vai conseguir criar tempo para isso. E por que é importante você criar tempo para isso? Porque é importante. Então, por exemplo, estudar investimentos não é algo urgentíssimo. Não precisa começar a fazer isso agora. Você pode fazer um curso sobre isso, mas você precisa agendar tempo para estudar. Você precisa dizer, olha, tem esse canal que eu gosto, tem esse local que eu gosto de acompanhar, eu vou tirar aqui todo dia essas horas, esses minutos, e eu vou ler sobre esse assunto, eu vou estudar sobre esse assunto. Agende e comece a fazer. Assim que você vai criar tempo para aprender sobre esse assunto. O outro quadrante que é muito importante também é o quadrante das coisas que são importantes, que é o que a gente falou, mas não são urgentes. Esse é o segundo quadrante, desculpa.
E aí tem o quadrante das coisas que são urgentes, mas não são importantes. Mas são urgentes. O que você faz quando você tem algo que é urgente, mas não é importante? Delega o máximo possível que você puder. Sempre que possível, você delega. Tem alguém que pode fazer isso por você? Tem alguém que pode levar essa atividade adiante para você? Delegue essa atividade. Então, se você mora numa casa, a grama está crescendo, está altíssimo. Grama alta é um problema. Começa a dar bicho, começa a trazer inseto para dentro de casa. Chega um momento que aquilo se torna urgente. Você tem que resolver. É importante manter a grama baixa. Se você puder, delegue. Chama alguém para cortar a grama para você. Não gasta você seu tempo fazendo isso. Delega para alguém fazer, se aquilo for possível, for viável. É assim que você faz. Então, as coisas que são urgentes, mas não são importantes, você delega. Então, naquela lista de atividades que você vai ter, olha, eu tenho que fazer compra de supermercado, eu tenho que ir na feira. Dá para delegar? Delega. Dá para comprar pela internet, entregar, isso não vai gerar mais custo para você, não tem frete? Faça. Porque você delega, alguém vai trazer as compras até a sua casa, você não vai precisar ir, passar em fila, ficar esperando, né? Você vai simplificar o processo na medida do possível. Então, delegue. Esse é o terceiro quadrante. E o último e quarto quadrante da matriz de Eisenhower são as coisas que não são urgentes e não são importantes. Esse tipo de coisa você elimina. Então, do que você tiver lá na sua lista, você vai começar a detalhar. Poxa, isso aqui é urgente? Não. É importante? Como que você vai saber se é algo importante ou não? Por isso que eu pedi para você escrever seus objetivos, suas metas, seus sonhos. Porque se é algo que impacta essas três coisas, nos seus objetivos, metas e sonhos, então é importante. Se é algo que não impacta, não tem nenhum tipo de impacto no que você deseja, no que você busca, então não é importante. Por que isso está na sua lista? Por que você está destinando e dedicando tempo para fazer isso? Isso não é importante e não é urgente. Isso você elimina. Esse é basicamente uma maneira de você organizar para te ajudar a criar tempo para as coisas que são importantes. Então você pode usar a matriz de Eisenhower para isso. E a segunda técnica que você pode usar, aí é mais quando você está fazendo a atividade em si, para você ser mais produtivo. Chama de técnica Pomodoro. Nessa técnica Pomodoro, o que você faz? Você divide quando você vai fazer uma atividade em alguns blocos. Então você cronometra lá, eu vou sentar e vou fazer isso durante 25 minutos. E aí depois que você trabalhou concentrado, focado por 25 minutos fazendo aquilo, você dá uma pausa de 5 minutos e depois você volta. Mas essa pausa é importante que você realmente dê uma pausa, que você saia do ambiente, que você vá se distrair, que você veja outra coisa para que seu cérebro realmente dê uma pausa. Depois de 5 minutos, você volta. Se eu não me engano, depois de 4 blocos na técnica Pomodoro, você pode fazer uma pausa maior, de 10 minutos. Então é 25 minutos, 5 minutos de pausa. 25 minutos, 5 minutos de pausa. 25 minutos, 5 minutos de pausa. 25 minutos, aí você pode fazer uma pausa de 10 minutos. Por que essa técnica ajuda muito? Uma vez que você tem os objetivos claros, você tem as coisas distribuídas ali, você vai precisar começar a sentar e fazer. Essa técnica te ajuda a ser mais produtivo naquele momento. Para você não ficar dispersando, para você não ficar fazendo outras coisas, porque você começa a se treinar de maneira consciente, sabendo que vou focar aqui agora, por quê? Porque daqui 25 minutos eu tenho 5 minutinhos de folga. Eu vou lá e faço isso aqui. Aí eu dou essa volta. E aí isso te ajuda a ganhar concentração. Concentração é importante para você poder avançar rápido. Então essa é uma das maneiras. Com essas duas técnicas vocês conseguem criar tempo para as coisas importantes e executar essas coisas importantes de maneira mais eficiente. Sobre muito isso que eu queria falar hoje. Uma vez que eu vou começar aqui, eu falo muito sobre investimentos, que eu vou falar sobre os tipos de investimentos, as modalidades, os riscos associados a cada um desses, para tirar seu medo de investir, para você investir com confiança, para te ajudar a alcançar a liberdade financeira. E para você pode ser rico, né? Eu não sei o que significa ser rico para você. Depende, isso varia muito de pessoa para pessoa. É ser rico para você, mas ok. Mas você vai precisar dedicar tempo para iniciar essa jornada e seguir essa jornada. É o que eu falei. Eu posso te mostrar o caminho, eu posso te mostrar as pedras, mas eu não posso percorrer a jornada por você. Você vai precisar criar tempo para isso. Então, fazendo tudo isso que a gente conversou até aqui, é uma maneira muito bacana de você criar tempo para aprender sobre investimentos. Bom, pessoal, e aí então, acho que agora é legal a gente
dar uma resumida aqui, né? Vamos lá e vamos passar o que a gente falou aqui até agora. A gente passou pela definição de tempo, o que é criar tempo, né? Expliquei então que não é adicionar horas no seu dia, mas criar tempo para as coisas que são importantes para você, de acordo com seus planos, metas e sonhos. Para você não confundir isso com gastar tempo, mas que você pode classificar todas as coisas que você faz em 3 grandes grupos: tempo produtivo, tempo de lazer e tempo de descanso. A gente falou sobre a importância de você investir tempo e recursos em aprender a criar tempo, em aprender a investir. A gente falou um pouco sobre os benefícios que isso pode trazer para a sua vida. A gente falou sobre qual é o melhor momento para você iniciar isso agora, porque quanto mais tempo você perde, mais oportunidades passam. A gente falou sobre por onde começar, sobre o diagnóstico da situação atual, o desejado, verificar lacunas e oportunidades entre si, colocar seus objetivos, sonhos, metas e planos ali, né, para te ajudar a entender o que é importante para você e depois trazer isso para a matriz de Eisenhower para você saber o que é urgente e importante, o que é importante mas não é urgente, o que é urgente mas não é importante e o que não é nem importante nem urgente e o que você faz com cada um desses. E para aquilo que você definiu que você vai fazer pessoalmente, você pode usar a técnica Pomodoro para ser mais produtivo, para ficar mais concentrado naquilo que você faz. Então foi basicamente muito isso que a gente conversou aqui até agora, de maneira bem resumida, para eu acho que dar um fechamento para a gente avançar aí para a última parte aqui do nosso papo, né? Acho que a última coisa que eu queria falar muito é sobre como melhorar então esse ato de criar tempo, né? Como que você vai fazer isso cada vez melhor? Então, olha só, a primeira vez que você fizer esse exercício, ele não vai sair perfeito. Não vai. Provavelmente vai ser a pior vez que você estruturou como criar tempo. Geralmente, a primeira vez que a gente faz algo é o pior em qualidade daquilo que a gente fez. O que eu estou querendo fazer? Consistência. Então, a maneira de você melhorar esse processo cada vez mais é repetir ele com frequência e com consistência. É colocar para você, já que você vai tornar para você uma prioridade aprender a criar tempo para investir com confiança e acelerar a sua liberdade financeira, para poder passar mais tempo com sua família, para poder cuidar da sua saúde, para poder ter mais lazer, para poder viajar, não importa. Você pode aplicar essa técnica para diversas outras coisas, mas uma vez que você vai usar isso para diversas coisas, você precisa aprimorar essa técnica e você faz isso repetindo ela. Então, aquele diagnóstico que eu falei para você fazer da situação atual, da situação que você deseja, as lacunas, as oportunidades, os objetivos, sonhos, e levar isso para uma matriz de Eisenhower e ver como que você está fazendo essas atividades dentro da técnica do Pomodoro, faça isso com frequência. Defina um prazo para você revisitar essas coisas, porque a nossa vida muda, as condições da vida mudam, os recursos disponíveis mudam com o tempo. Então é importante você estabelecer uma frequência para você revisitar. Então você pode fazer esse exercício anualmente, semestralmente, trimestralmente, bimestralmente, mensalmente. Você define para você qual que é a melhor maneira de você repetir esse exercício. Talvez no começo seja melhor fazer isso um pouco mais frequente, né? Então sente, faça esse exercício de maneira profunda, realmente séria, né? E aí depois você vai espaçando um pouco mais a ponto de fazer isso 1, 2 vezes por ano, né? Semestralmente. Você cria pontos de controle para você ver como você está evoluindo, o que você está fazendo, o que você vai ajustar. Ou partes disso vai ser mais frequente, como por exemplo a matriz de Eisenhower, você pode fazer mais frequentemente, né? Você pode deixar um quadro com isso e ir colocando suas poxa, chegou um e-mail aqui, eu preciso fazer isso. Tem que fazer compra, eu vou conseguir fazer isso. Não vou delegar, isso aqui eu vou fazer pela internet. Não, isso aqui eu tenho que resolver agora. É urgente, estourou o cano aqui da casa, eu vou deixar o registro fechado, mas tem que resolver. Então fica lá no urgente e importantíssimo, que você não pode ficar sem água na sua casa. Você pode mandar um quadro, as coisas, e vai fazendo isso diariamente, vai te ajudando a ter uma visão do que está pegando, o que está correndo, como que você atua. Então, a maneira de você melhorar é fazer isso frequentemente. E aí você vai perceber que vai ficar cada vez mais fácil
cada vez mais simples e você vai conseguir sempre criar tempo para as coisas que são importantes para você. De maneira que você não perca mais oportunidades daquilo que você gostaria de ter aproveitado. Porque a pior coisa que pode acontecer é você não criar tempo e não fazer algo que você gostaria de ter feito. Essa sensação de arrependimento posterior é ruim, né? Então, por isso que eu falo muito de liberdade financeira, falo de você chegar num ponto de poder trabalhar menos, porque eu não vejo ninguém reclamando que trabalhou pouco nessa vida. Pelo menos não no meu círculo aqui de conhecidos, de amizade, de família. Não conheço ninguém que reclame de ter trabalhado pouco. Pode existir essas pessoas, mas eu não conheço. Mas eu conheço muita gente que reclama que deveria ter passado mais tempo com a família, por exemplo. Então, por que essas pessoas não conseguiram criar tempo para passar mais tempo com a família? Talvez elas não tivessem feito esse exercício. Eu citei meu exemplo aqui, né? Eu gostaria de ter acelerado a minha liberdade financeira. Então, eu faço esse exercício sempre. Onde foi que eu tive dificuldade? Onde foram as coisas que eu deixei de criar tempo para aprender mais sobre investimento? Ter aprofundado mais. Porque eu tive uma dificuldade. Essa dificuldade existia para todo mundo. E tem muitas pessoas daquela época que conseguiram aprofundar, conseguiram investir em bolsa, conseguiram fazer outras coisas. Eu demorei alguns anos para fazer isso. Para conseguir entender, conhecer, para poder investir com confiança, para acelerar mais a minha liberdade financeira. Então, acho que é por isso que é importante você fazer esse exercício com frequência e criar tempo. Para você buscar equilíbrio, principalmente entre o tempo produtivo, entre o tempo de lazer e o tempo de descanso. Prometo para você que você nunca vai conseguir manter esses 3 pratinhos rodando na mesma velocidade, mas dá para manter todos eles no ar. Não dá para manter na mesma velocidade. E quando você está rodando um, não tem jeito, você não está rodando o outro. Mas desde que os 3 estejam no ar, isso já é uma boa maneira de gerir o tempo. Você precisa criar tempo para cada um deles. Você vai ter que parar para fazer aquela ação. Quando o pratinho estiver parando, né, você tem que criar tempo e ir lá, botar aquele pratinho para rodar. Então, se investir com confiança e acelerar a sua liberdade financeira é um pratinho importante para você, se você quer isso, você vai precisar criar tempo para ir lá e fazer esse pratinho rodar. Infelizmente, fazer o pratinho começar é sempre mais difícil do que manter depois. Nesse começo exige mais esforço. Depois que está rodando, é mais fácil só manter. Você só precisa ir lá de vez em quando e manter ele rodando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Que ele não tenha sido confuso, que ele não tenha sido complexo, mas se foi, comenta aqui, faça suas impressões, o que você achou dessa conversa. Vocês estão gostando desses episódios de finanças com propósito que trazem um olhar diferente de finanças, né? Muito vinculado ao desejo, ao objetivo, ao sonho, à meta, ao plano, né? E não só a parte técnica em si do investimento. Falem, se vocês conhecem alguém que precisa ouvir isso, né? Marquem essa pessoa aqui, compartilhem, comentem. Se você quer falar algo que você não fica confortável de mandar ali nos comentários aqui do vídeo, não tem problema, me manda uma mensagem direta, né? E aí eu vou ver essa mensagem e a gente conversa, não tem nenhuma restrição contra isso. Eu sempre me esforço ao máximo para responder todas as perguntas, que eu acho muito bacana. Eu recebo muita coisa no privado, muito menos coisa pública e muito mais no privado. Mas é bacana, eu gosto, eu acho que é uma relação que a gente tem que ter aqui. A gente está falando de dinheiro, de tempo, de sonhos. Eu gosto de ter essa relação próxima com vocês, mesmo quando vocês não se sentem à vontade de colocar isso para o público. É chato às vezes, porque eu vejo que um exemplo de um poderia ajudar muito o outro. Mas é óbvio que eu respeito o espaço de cada um. Então, se vocês querem fazer no público, façam, não tem nenhum problema. Se não, podem mandar no privado. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.